A crise do apóstolo Paulo. Estava meditando em Filipenses, no capítulo de número 1. E o apóstolo Paulo, nessa carta, na carta de Filipenses, ele estava preso, aprisionado em uma cadeia. De lá de dentro da cadeia, ele então começa a escrever uma carta para o povo que vivia em Filipos. E muito me admirei pelas palavras de amor, pelas palavras de tranquilidade, pelas palavras de serenidade e pelas palavras de calmaria que o apóstolo Paulo dedica ao povo de Filipos. É um amor transbordante por eles. E ele consegue ter uma alegria muito grande, mesmo estando preso, mesmo estando correndo perigo de morte, porque naquele tempo era bem diferente dos tempos de hoje. Naquele tempo, falar de Jesus era motivo de ser caçado. Falar de Jesus era motivo de ser aprisionado. Falar de Jesus era motivo de ser morto. O povo, a comunidade do Cristo daquele tempo que se formava, era chamada de seita. Os judeus não entendiam, os judeus não aceitaram o Messias chamado Jesus, tanto que os religiosos crucificaram. E não somente ele, todos os cristãos daquele tempo que começaram a se levantar na fé em Jesus Cristo eram perseguidos. E muitos deles eram mortos. Muitos dos apóstolos, muitos cristãos foram mortos. Perderam suas cabeças e foram assim assassinados de maneira tenebrosa. E esse apóstolo, preso na cadeia, ele escreve então essa carta para o povo de Filipos. E lá no meio, lá um pouquinho mais, quase no final do capítulo de número 1, ele escreve algo tão lindo, tão lindo. Ele diz assim, lá no versículo de número 23, estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. O encontro do apóstolo Paulo com esse Jesus que não estava mais entre o povo foi tão real, foi tão chocante, tão impactante, que ele desejava estar com Cristo, ele desejava partir. Em vários momentos, a insistência do apóstolo Paulo em pregar, em falar de Jesus, porque ele era judeu, ele era cidadão romano, então ele tinha liberdade em transitar pelas cidades, ele tinha liberdade de entrar nas sinagogas, porque ele era um rabino, ele era um mestre daquele tempo, ele podia entrar na sinagoga e ensinar na sinagoga. O apóstolo Paulo, ele cresceu nos pés dos maiores rabinos daquele tempo, chamado Gamaliel. Então ele era absurdamente respeitado. Mas o encontro dele, a transição dele da religião para Jesus foi tão gigantesca que ele fala ali um pouquinho antes: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver totalmente se resume em Jesus. Para mim o viver é literalmente viver com a mente de Cristo. Em Gálatas ele fala: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Em Coríntios, no finalzinho do capítulo 2, ele diz: e nós temos a mente de Cristo, quando ele ensina acerca da sabedoria de Deus e da sabedoria dos homens. Esse homem teve eu gosto muito do apóstolo Paulo, porque ele era uma pessoa como nós. Aliás, um pouquinho diferente, porque ele era judeu. O judeu, ele é diferente. A maneira que ele vai aceitar uma fé além da dele é muito mais
complexa do que nós. Nós somos uma nação chamada de nação cristã. Lá não, eles são judeus. Eles são fariseus. A religião deles é muito incisiva. Eles são bem rigorosos. E esse homem teve um encontro tão profundo com Jesus que ele passa então a pregar Jesus. Ele passa a manifestar Jesus. E ele então vai fundando um monte de igreja. E esse homem, ele é tão tomado pela convicção, pela presença de Jesus, que ele diz que ele está dividido. Ele vive completamente dividido. Ora ele quer estar com Cristo, ora ele quer ir para a eternidade, e ora ele quer ajudar os irmãos a se fortalecerem na fé. Ora ele quer estar com Jesus em uma dimensão que outrora ele visitou. Ele diz em Coríntios que subiu no terceiro céu e viu coisas inefáveis, mas o amor dele pelo próximo, pela igreja, pelos irmãos, por aqueles que estavam sendo salvos e que estavam crescendo na fé era tão grande que ele também queria ficar com esses irmãos para cuidar deles, para ensinar eles e para compartilhar dessa vida em Cristo. Porque para o apóstolo Paulo, viver é Cristo. O viver é Cristo. O morrer é lucro. Não tenha medo de morrer. Não tenha medo de viver. A vida em Cristo é abundante. A vida em Cristo, ela é uma coisa inexplicável. Só dá para saber aquele que quer viver. Só dá para sentir aquele que deseja. E se você por algum motivo está ouvindo esse vídeo, está assistindo esse vídeo, Jesus ele deseja muito que você viva essa vida nele e que ele viva em você. E que você possa ter esse amor para com todos ao seu redor, para que você possa compartilhar esse amor extraordinário de Jesus, esse amor incrível de Jesus por todos que estão ao nosso redor. Temos que olhar para todos que estão ao nosso redor com esse olhar de amor, com esse coração incansável em fazer o máximo possível para todos aqueles que estão ao nosso redor. Esse era o dilema do apóstolo Paulo. Fazer por aqueles que estavam ao redor dele e sendo salvos por Jesus, ou ir para o céu viver com Jesus. Queridos, tenham uma convicção. A vida em Cristo ela é abundantemente extraordinária e maravilhosa. E a vida em Cristo aponta para a eternidade. E a vida em Cristo aqui aponta para o outro. A vida em Cristo aqui aponta para o nosso próximo. Nós temos que viver em amor abundante, porque o próprio amor, o que é tudo em amor, está vivendo em nós, que é Jesus Cristo.